Olá, sejam muito bem-vindos ao Cinecast, o podcast que vai falar sobre autenticidade e ousadia no mundo da inovação e do design, que tanto transforma a vida das pessoas. Eu sou César Cini e estarei aqui para compartilhar com vocês histórias inspiradoras de pessoas que fizeram a diferença nos seus campos de atuação. E temos hoje, no nosso primeiro episódio, Cláudia Brandão, um expoente do mercado do luxo que vai contar para nós experiências inspiradoras. Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda ao primeiro Cinecast. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, César. É uma honra muito grande inaugurar aqui o Cinecast. Muito obrigada pelo convite. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre a tua trajetória no mercado do luxo e como isso transformou a tua vida e a vida das pessoas ao teu redor. Bom, César, quando eu falo de trabalho profissional, já são mais de 35 anos de carreira, então eu vou focar realmente naquilo que envolve mais o mercado que eu faço, o trabalho que eu faço hoje, que é junto ao mercado de luxo. Na verdade, a minha trajetória nesse patamar, no patamar de um alto padrão, de um negócio mais diferenciado, começou há 20 anos atrás, quando eu me juntei a um projeto chamado Escola Americana de Campinas, que é uma instituição de ensino, um colégio particular, que tem essa proposta do ensino bilíngue, mas com foco muito grande na cultura americana. E apesar do segmento educação não fazer parte exatamente do segmento de luxo, que a gente fala aí dos setores da moda, arquitetura, decoração, imóveis, carros, etc. Então, a educação não faz parte desse universo. Só que lá, por ser um colégio super, vamos dizer, direcionado a um público muito específico, que trabalha com uma qualidade excepcional, então profissionais muito qualificados, o material de ensino, o campus, o atendimento super individualizado das famílias que chegam até lá, o do próprio aluno. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que muito do que a gente trabalha hoje no segmento luxo e alto padrão, eu já encontrava dentro daquele universo da escola, que é um negócio multimilionário e global, né? As escolas internacionais. Então, a minha atuação no alto padrão ele já vem aí desde esse ano, 2004, quando eu comecei a trajetória. Depois eu fiz uma jornada na Europa, fiquei 6 meses atuando na Europa também nessa área de educação, e quando eu voltei ao Brasil, eu fiz uma transição de carreira e comecei a trabalhar com mentoria, esse trabalho de consultoria que eu faço hoje. Foi nessa hora que eu comecei a olhar mais profundamente para o mercado de luxo, porque eu vivi uma experiência em São Paulo, num restaurante, em 2018, quando eu voltei da Europa, onde tudo que eu presenciei ali me encantou. E olha que nem era exatamente um restaurante de luxo, mas eu vivi ali uma experiência tão bem orquestrada, com o garçom, o serviço do garçom, a música ambiente, toda aquela cena preparada ali para uma experiência realmente exclusiva, que aquilo me encantou demais, me chamou demais a atenção, me senti muito presente ali. E aí a minha mente me trouxe para a seguinte questão: como é que eles fizeram isso? Como é que eles construíram essa experiência que faz com que o cliente esteja tão presente para tudo que está acontecendo? E aí eu fui buscar essas informações, essas estratégias no mercado de luxo, que a gente sabe que é um mercado secular, já com estratégias muito validadas, que construíram grandes marcas, para levar isso para os clientes que eu já vinha atendendo. Então, meio que essa foi a trajetória que eu venho fazendo nos últimos 20 anos, olhando para o mercado de alta diferenciação, de estratégias exclusivas realmente para encantar os clientes. E aí você me perguntou como que isso transformou a minha vida e transforma as pessoas ao meu redor. É uma pergunta muito, muito bacana, porque eu percebo nos treinamentos que eu faço que quando as pessoas se apropriam desse conhecimento sobre as estratégias que movem as grandes marcas, que movem as marcas mais adoradas, as pessoas entendem que elas acabam também tendo isso na vida pessoal. A gente, em ocasiões especiais, busca realmente algo diferente, seja por prazer, seja porque a gente merece naquela ocasião. Então, isso já faz parte da vida de todo mundo. E muita gente, muitos colaboradores das empresas onde eu faço treinamento,
dizem depois que aquela informação fez com que elas passassem a fazer escolhas melhores. E isso me alegra muito. Porque olha que interessante, né? Então acho que isso é uma das formas que o meu trabalho consegue impactar as pessoas. Que bacana, que bacana. E tu acha quais são os maiores desafios que o mercado do luxo enfrenta atualmente? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que tem dois aspectos principais, falando de um luxo global, de um mercado de luxo global que é muito forte na Europa, na Ásia, Estados Unidos também. Eu acho que é principalmente de identidade e de princípios, e eu vou te explicar por quê. Quando a gente olha para essas grandes marcas, principalmente no universo da moda, marcas que hoje pertencem a grandes conglomerados, a gente sabe que, obviamente, existe uma busca por um resultado cada vez melhor. E o luxo, desde a pandemia, se mostrou muito resiliente, ele é muito potente, realmente. E houve um crescimento que ninguém esperava durante a pandemia em momentos onde outros segmentos, outras marcas estavam sofrendo tanto. Certo. Então, muita gente passou a olhar para o mercado de luxo e as estratégias que faziam com que eles alcançassem aquele resultado. E, obviamente, quando a gente tem esses grupos direcionando o mercado, a atuação, etc., a gente sabe que o resultado é muito importante. Então, eu falo em identidade e princípios porque eu vejo algumas marcas se perdendo um pouco, se distanciando da sua origem, das suas tradições, das suas raízes, daquilo que foi a proposta do fundador, da visão e da paixão do fundador, em detrimento de um resultado. E isso não é benéfico para ninguém, na verdade, nem para a marca que acaba não construindo mais essa consistência que a caracterizou no mercado, nem para o cliente que está acostumado com uma identidade que ele usa para construir a sua própria identidade, a sua própria expressão. Então, eu acho que hoje o grande desafio é isso, é você equilibrar o resultado financeiro, que a gente sabe que, claro, faz parte da função econômica da empresa, toda a remuneração que ela tem que proporcionar aos seus stakeholders, mas também equilibrar isso com essa questão de por que essa marca existe? Qual que é a razão dela estar no mercado? Quais são as origens, qual a identidade que ela traz, que é o que fez com que a marca chegasse até esse patamar. Então, para mim, essa é a principal questão, o principal desafio das marcas. Então, eu concordo contigo, Cláudia, quando eu vejo que essa questão da autenticidade, ela faz uma grande diferença. Mas também eu entendo que tem marcas que não têm sucessão familiar e elas acabam caindo na mão de grandes grupos e pessoas profissionais têm que perpetuar aquela marca, né? Mas eu recentemente li alguma coisa sobre a Prada e que tem, pelo que eu entendi ali, a gestão ainda de um familiar, né? Que é o marido da Miuccia Prada. Miuccia, né? E ele falando dos planos e tudo, e da experiência e tal. E eles, ano passado, cresceram 48%, né, com a marca Miu, né? Eu me identifico muito com isso, porque a Cinex é uma empresa que tem um dono e tem o DNA do dono, né? E a gente está presente, a gente traça esse norte, né? Esse horizonte da empresa e a gente traz todo mundo junto, né? Não é que cada mudança de gestor, isso muda, né? É um só. Mas eu acho muito, muito desafiador mesmo conseguir ter essa linha de sucessão, né, com a filosofia do fundador, né? E aí, do teu ponto de vista, assim, qual foi a evolução do mercado de luxo nos últimos anos, assim? Como é que tu vê essa evolução do mercado do luxo, né? Pandemia, então, o que mudou, assim, no mercado do luxo? Olha, vários aspectos, eu vou citar dois aqui. Eu acho que especificamente para a pandemia, na pandemia e logo após ela, o que mudou principalmente foi que alguns mercados concentraram mais o investimento dos clientes,
por conta de toda a situação que a gente vive. Então pensa, as pessoas ficaram dentro de casa por muito mais tempo do que qualquer um gostaria ou imaginava, e aí você começa a observar todo o seu entorno. Então aquele móvel não serve mais para o meu filho estudar, aquela distribuição ali da casa não funciona mais quando eu tenho 3, 4, 5 pessoas dentro de casa, aquele sofá ou a cor da parede já não faz mais sentido. Então muitas pessoas adaptaram ou começaram reformas ou até construção para criar um novo viver mediante aquela situação. E eu acho que isso realmente vem impactando até hoje, porque a gente desenvolveu um gostar de estar em casa muito grande a partir da pandemia, porque a gente redescobriu a casa, redescobriu a nossa vida ali dentro de casa, com as pessoas que estão junto conosco, com a família. Então eu acho que isso vem impactando esse mercado, todo o mercado de arquitetura, decoração, móveis, etc., vem impactando até hoje. Agora, um outro aspecto também tem sido a questão geracional. Hoje a gente tem 5 gerações consumindo no mercado e um grande impacto que já vem sendo sentido da geração Z, do pessoal aí dos seus 15, 16 anos até seus quase 30 anos, que já se tornaram consumidores, e eles chegam, César, com um olhar muito diferente para o consumo, um consumo muito... tem o lado consciente, o lado em que eles buscam marcas que realmente os representem, então marcas que estejam conseguindo conversar com eles, e isso envolve muita tecnologia também, né? As marcas tiveram que sair da zona de conforto antes da pandemia, muitas tiveram dificuldade de entrar no digital. A partir da pandemia, quem ainda não estava fazendo um trabalho forte no digital teve que correr, porque todo mundo estava ali. Hoje todo mundo já entendeu que eu preciso ter uma presença omnichannel mesmo, né? Porque geração Z e geração Y, os millennials, eles estão presentes ali muito tempo e fazem um consumo a partir do digital. Então, eu acho que essa foi a outra grande mudança. Tecnologia tem que estar associada ao consumo e aos valores dessas duas gerações que logo vão realmente dominar o mercado, o consumo no mercado. Interessante. E tu acha que essa nova geração valoriza inovação, materiais diferentes, enfim, o mercado do luxo também valoriza isso? Bom, quando a gente fala em inovação, a inovação é inerente ao luxo. Por quê? Porque a marca precisa manter sua relevância no mercado. Se eu tiver sempre o mesmo produto, no mesmo estilo, não há razão para as pessoas comprarem novamente da minha marca. Então a inovação já faz parte do mercado de luxo desde sempre, né? Trazendo algumas novidades e sendo sempre uma vitrine de tendências. Então eles são os primeiros a buscar algo diferente para trazer para o mercado, não para atender uma necessidade, mas para criar um desejo, na verdade. Vai muito além do oferecer algo que o cliente queira. Eles criam o desejo que o cliente terá por aquilo que eles trazem. Muito em cima de pesquisa, muito em cima de comportamento de cliente. Então, e olhando, obviamente, os movimentos da sociedade, as revoluções que estão acontecendo na sociedade. Então, acho que inovação é inerente ao mercado de luxo. Agora, quando a gente fala dessas novas gerações, não necessariamente existe uma consciência geral, vamos, né, para a gente olhar de uma forma mais generalizada. Não é que essa geração, eles venham pedindo necessariamente materiais novos, mas eles sabem que as empresas precisam ser mais responsáveis com aquilo que elas colocam no mercado. Então, acho que eles estão atentos a esse movimento. Porque eles estão mais conscientes com relação a tudo que acontece no mundo, essa questão da responsabilidade ambiental, principalmente com todas essas questões que a gente vem vendo. A gente está aqui gravando no Sul, então 2 meses depois de toda a tragédia, e isso foi um grande alerta para o mundo, assim como tem sido vários outros episódios aí de eventos extremos, de eventos climáticos extremos. Então é uma geração que já nasceu num ambiente diferente, muito dentro do digital, usando muita tecnologia e agora atento a esses movimentos de como que as empresas estão
trazendo essa inovação. Acho que inovação nos dias de hoje, ela necessariamente tem que estar plugada com sustentabilidade. Inclusive tem até um termo em inglês que é o innovability, que é innovation com sustainability. Sim. Então, innovability. Então, essa geração já, se não busca, ela está de alguma forma atenta a tudo isso. E os novos materiais, os novos processos, eles vêm ao encontro dessa necessidade. Então, o luxo sempre vai atrás de novos materiais. Você falou, por exemplo, da Prada. A Miuccia Prada foi a pessoa que trouxe o nylon para dentro do universo do luxo. Isso já há uns, talvez 30 anos, acredito. Sim. E a Miuccia Prada, ela tem uma formação, apesar dela estar há muito tempo na empresa, ela tem uma formação muito mais, se eu não me engano, é sociologia, muito mais olhada para o ser humano e o seu entorno. Então, foi ela que trouxe o nylon dos paraquedas para dentro do universo do luxo. Olha que interessante. Então, foi um super desenvolvimento de um novo material que hoje, já há algum tempo, é um material de altíssimo padrão, com o qual eles fazem saias maravilhosas, casacos maravilhosos. Então, você vê muita inovação ali, já sempre procurando esses novos materiais, porque eles são inovadores por natureza. Não, e é um produto tecnológico, um produto Sim. durável, né? Eu diria Sim. que hoje durável é um produto sustentável, né? Verdade. O que eu espero que os jovens valorizem a durabilidade dos produtos, né? Que é um viés da Synex, né? Fazer produtos que durem no tempo, para a gente justamente respeitar um pouco mais os recursos do planeta, né? Exato. O luxo, ele é muito atemporal, tanto que quando começou toda essa questão da sustentabilidade, as marcas de luxo, ou enfim, né, o mercado como um todo, sempre se posiciona dessa forma. Mas o luxo já é muito sustentável porque ele é atemporal. Realmente, ele é feito com uma qualidade de material, com design que deve ser atemporal. Por quê? Porque quando você investe num produto de alto ticket, de alto preço, você não quer que esse produto se desvalorize dali a 6 meses, como a gente vê, por exemplo, no mercado de fast fashion. Então, o luxo já tem essa natureza. E junta-se a isso esse olhar de que hoje a gente tem que pensar no reuso, a gente tem que pensar em prolongar a utilização de um material para não fazer uso de novos recursos, etc. Então, a Synex está totalmente alinhada a isso e o luxo também já tem isso dentro dos seus princípios. Então, pelo que eu entendi que tu falaste, assim, a questão de autenticidade e ousadia realmente é algo que o mercado do luxo espera, né? Essa diferenciação, essa oportunidade que a marca de luxo tem de usar uma matéria-prima talvez mais cara naquele momento, por talvez ser um pouco mais rara, até ela chegar a ser consumida numa quantidade maior e se tornar um produto mais de mercado, e que isso possa realmente depois passar para outras faixas de produto, né? Isso, exato. Agora, eu vou voltar um pouco aqui. A questão da autenticidade e ousadia, quando a gente olha para a história das grandes marcas, e não apenas as marcas europeias, mas com certeza a própria Synex é isso, eu já li um pouco sobre a sua história, já sei disso. Uma marca nesse patamar, ela nasce da paixão combinada com uma visão estratégica. Me diz se não é bem isso, né? Quero desenvolver alguma coisa nova que não existe no mercado, vi um material e já imagino criando um design excepcional com ele. Então, o fundador de uma marca de luxo, uma marca desse patamar, ele é uma pessoa visionária, ele é uma pessoa ousada, porque ele já tem isso dentro dele de querer trazer algo novo, diferente de tudo que já foi visto. E de uma forma muito autêntica, ou seja, de uma forma que exprime algo que eu vejo no mundo. Nem sempre todo mundo enxerga a mesma coisa que o fundador, que o criador de uma marca está vendo. E aí ele se cerca de designers, ele se cerca de colaboradores, de fornecedores que vão conseguir executar a visão dele. Mas faz totalmente parte realmente do core de uma marca de luxo. É uma crença, né, em poder fazer alguma coisa melhor, como eu imagino essa casa que nós estamos aqui hoje, a Casa Cine aqui, que já dá para ver o astral que ela tem, e ela é um desafio muito grande de a gente conseguir
agora fazer ela em produção seriada, né? Dentro dos tempos que a gente está se propondo a entregar rápido, né? E com toda a qualidade que as pessoas querem para o seu viver, né? Verdade. E eu dei uma volta rápida por aqui, eu já vi tantos elementos assim que chamaram minha atenção e vocês são realmente assim absurdamente criadores, criativos e inovadores. É sensacional sentir tudo isso. A gente é meio maluco e inconsequente, tá? Mas no fim dá tudo certo. No fim dá tudo certo, né? Tudo certo. Porque a equipe é muito boa também, né? A equipe te entende, né, Zé? O time acompanha, isso acredita. Cláudia, qual foi o projeto mais inovador que tu já vistes no mercado do luxo nessa tua trajetória? Olha, tirando o Complexo Colina, como se chama aqui, não é isso? Né? Todo esse lugar maravilhoso. Olha, eu acho que um dos projetos que realmente mais me chamou a atenção pela ousadia, né, que é uma palavra que você gosta bastante e eu também, foi a Vinícola Antinori, na Itália. Você esteve lá? O ano passado. Você foi ano passado? Eu fui em 2022. Sim. Algo assim extraordinário, imagina. Então, você sabe bem do que eu estou falando, né? Sim. Um projeto, um negócio, vamos dizer, a vinícola que tem mais de 600 anos. Sério? Resolveu investir, já estão na 25ª geração. Uau. Resolveram investir milhões de euros, se não me engano foram mais de 10, acho que quase 10 milhões de euros, na criação de uma nova sede com todos os tonéis ali, enfim, né, a cave, para perpetuar a marca para as próximas 25 gerações. Eu achei só essa narrativa já é extraordinária. Sim. E o projeto eu acho que foi muito desafiador, porque, pelo menos naquela região da Toscana, quando você constrói, você não pode desestabilizar ali a harmonia da paisagem. Então, se você reparar no projeto, ele tem 3 andares, sendo que o primeiro andar ele está no nível ali do solo. Então, a construção foi toda feita para baixo. Então, o que você vê ali meio que aparente... E você, quando está de longe, você tem que olhar assim com olhares afiados, né, para conseguir enxergar ali o projeto. Você vê o parreiral e você vê um edifício onde tem um restaurante, um café e um restaurante, assim, com uma vista maravilhosa. Depois, no andar de baixo, você faz todo um caminho ali por algumas áreas dele, salas de degustação. Varejo. Varejo, etc., que é ali na saída. Agora, a grande atração está onde você não consegue enxergar, que é onde você chega com o carro, estacionamento, a partir dali você sobe uma escadaria maravilhosa em espiral, e ali naquele mesmo patamar dessa escada que sai do subsolo, vamos dizer, né? Naquele mesmo nível, quando você faz a visita guiada, você tem a cave com salas de degustação que ficam no nível mais alto, mas todo no subsolo. É algo extraordinário. E essa escada em espiral é um projeto muito incrível, porque lembra realmente um abridor de uma garrafa de vinho. Certo. Né? Você esteve lá, acho que agora você vai... faz sentido? Faz sentido, claro. Então, eu acho assim, esse projeto, ele traz tantas coisas, ele traz o passado, a herança, o legado, com o respeito à região, a harmonia com o meio ambiente, com toda essa projeção de futuro das próximas 25 gerações, sim, com uma arquitetura deslumbrante, com o desafio de não poder mostrar essa arquitetura. Sim. Então, eu acho que ali foi algo assim que me chamou muito a atenção, que mostra realmente a capacidade, a genialidade de quando você junta essas mentes brilhantes e ousadas, né, com um olhar para o futuro. Não, e como sempre a arquitetura participa, né? Como sempre tem um olhar do arquiteto que transforma esse desejo, né, do contratante, vamos dizer assim, e transformar em algo inusitado, né? E essa vinícola, como ela realmente se tornou uma referência, como a vinícola que tem lá na Espanha, lá em Rioja, que foi feita pelo Frank Gehry, toda em titânio e tal. Uma cidadezinha que não tinha nenhuma representatividade, daqui a pouco coloca uma vinícola lá, quer dizer, faz uma obra arquitetônica que realmente colocou, eu digo assim, se eu pudesse, faria aqui no Vale dos Vinhedos uma construção maravilhosa que colocasse o Vale dos Vinhedos no mapa do mundo, né?
Que as pessoas dizem, eu quero ir lá visitar. Né? Eu já imagino que a próxima vez que eu voltar aqui, você já vai ter feito alguma coisa assim, né? Se eu estou entendendo bem. A gente sonha. Mas é importante mesmo sonhar. Mas é isso, é porque luxo é arte. Então, quando você pensa numa construção, numa oportunidade como essa de construir alguma coisa, inevitavelmente você vai para o lugar a arte. E ali a gente vê bem isso. Arte, né? O arquiteto é um artista. Né? Realmente. Cláudia, e qual é que é a tua maior inspiração no mercado do luxo? Pessoa, marca? Olha, eu acho que eu tenho uma pessoa aqui no Brasil e uma internacional, uma fora do Brasil. Vou citar as duas pessoas. Aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de entrevistar no podcast que eu conduzo junto com uma parceira, né? O nosso podcast se chama As Novas Vozes do Luxo. E a gente entrevistou a Daniela Falcão, que é uma jornalista e, entre outras áreas da carreira dela, ela conduziu por acho que 15 anos a revista Vogue, entre outras publicações de alto padrão. Então ela teve muito contato com esse universo da moda internacional, das marcas de luxo, etc. Mas aí ela fez um projeto, na pandemia ela também pivotou a carreira dela e ela começou a liderar um projeto sensacional que chama Nordeste-se, onde ela deu voz e visibilidade a várias marcas nordestinas e onde ela realmente teve uma atuação muito importante, não só por dar visibilidade, mas porque ela plugou o designer, que é o artista, né? Como a gente estava falando do arquiteto. Ela plugou designers com o trabalho super artesanal de crocheteiras, rendadeiras, que tem toda aquela tradição no Nordeste. Então, ao fazer esse movimento, unir todas essas pontas, ela conseguiu criar uma plataforma que chama Nordeste-se, onde ela traz essas marcas, não apenas de moda, mas também gastronomia, talvez até a hotelaria, se não me engano, e constrói essa visibilidade para essa artesanalidade e cultura tão importantes aqui do Brasil. Então, acho que ela é uma pessoa extremamente admirável porque ela plugou o conhecimento dela e realmente expandiu aquilo que ela já fazia de excepcional, ela expandiu assim para um universo ainda maior. Agora, fora do Brasil, uma marca que eu admiro demais é a Brunello Cucinelli, que inclusive se conhece também, né? Eu acho que mais até do que a marca, o próprio fundador, que é o senhor Brunello Cucinelli. E a razão de eu admirá-lo tanto é que quando eu conheci a marca, aliás, eu estive, né, na Casa Cucinelli em 2022, na Itália, onde eles estavam lançando esse conceito novo de casa para acolher, receber os convidados, os clientes, né, de uma forma bastante informal, para que ele tenha uma experiência lá. Eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que ele, além de ser um grande empresário, ele é também um filântropo assim, de ordem, sabe, de uma grandeza excepcional. Porque ele vem de uma origem muito humilde. Ele desde cedo entendeu o valor, né? Ele tinha uma apreciação muito grande por roupas, sendo que aos 8 anos de idade ele só tinha uma calça, né? Então ele cuidava daquilo como uma preciosidade e depois acabou desenvolvendo uma marca de roupas, a princípio com cachemir. Mas acho que o grande ponto foi que ele sempre foi um empresário muito humano, criando condições de trabalho assim, onde as pessoas sentem realmente prazer de estarem lá. Mas ele foi muito além, ele fez grandes transformações no entorno da fábrica dele, na cidade onde a fábrica está instalada. Então, desde a reconstrução de monumentos que foram perdidos ou, né, estragaram com a guerra, até a construção de estruturas que proporcionam o bem viver ali para a comunidade. Ele, inclusive, César, se não me engano, em 2014, levou um grupo de empresários do Vale do Silício até a cidade dele, até a fábrica dele, para ele entender que é possível, já existia o conceito de ESG naquela época, mas enfim, né, talvez não tivesse tão divulgado, mas que é possível sim você ter empresas humanizadas com uma rentabilidade muito grande. A marca, acho que foi fundada em 75, se não me engano. No ano passado, em 2023, tinha previsão de faturamento de mais de 1 bilhão de euros. Então ele teve um crescimento assim surreal, rápido, mas com esse olhar
para o negócio. Então é uma marca que realmente, eu conversei com algumas pessoas da equipe quando eu estive visitando a Casa Cucinelli, e eles falam que o prazer de estar lá, de fazer parte daquela marca é muito mais do que simplesmente o emprego, sabe? Eu acho que isso tem muito valor. Que interessante, vai assim de encontro ao que eu te falei da liderança, né? De ter o fundador, os seus heredes, eu diria, dentro da filosofia, né? E bacana, a gente vê isso principalmente, eu falo sempre da Itália, porque é onde eu morei também, né? E o italiano também tem muito coração, né? Não conheço outros, não vivi em outros territórios, né? Fora o Brasil e a Itália, mas o italiano tem essa coisa em relação à igreja, né? E como a Itália teve uma fase muito pobre também, né? E a gente vê que hoje as pessoas que chegaram aonde ele chegou conseguem ter esse reconhecimento com a comunidade e tudo. Eu acho bem bacana. Essa questão em inglês a gente chama de give back, né? Eu acho que de retribuir a terra que lhe proporcionou tanto, a comunidade que lhe proporcionou tanto. Porque é isso, eu acho que uma marca ela tem esse papel social super importante também. Então ele conseguiu fazer isso de uma forma onde ele alinhou o negócio, cuidando de pessoas, cuidando do ambiente. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que as empresas precisam realmente expandir a sua atuação para abraçar tudo isso com muita propriedade, porque é a respeito de pessoas. Eu acho que independente se é o negócio do luxo ou não, tudo bem, todas as empresas têm o seu fim lucrativo, mas se a gente coloca esse olhar no grupo, na comunidade, sempre é possível. Sim. Sempre é possível, né? E aí, qual é a tendência de luxo mais surpreendente, assim, que te tocou, que te chamou a atenção? Essa é uma pergunta difícil, que tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que, a gente até falava no almoço sobre isso com a sua equipe, eu acho que é a questão do localismo. Eu acho que hoje as pessoas, até também acho que isso aconteceu muito por conta da pandemia, eu acho que hoje as pessoas estão dando mais valor àquilo que está no seu entorno. Então, consumir de uma marca que está mais próxima, porque daí eu valorizo quem está aqui do meu lado e eu sei a origem desse produto ou dessa fabricação. Então, eu acho que isso vai ser muito forte. Eu vi, por exemplo, isso já há algum tempo, né? A Equinox, aquela marca de academias que já expandiu para ser um hotel em Nova York, eles criaram os amenities dos apartamentos, né? Os sabonetes, etc., a partir de ervas ou plantas que eram encontradas ali próximas do High Line em Nova York, é uma região ali de Nova York, onde o hotel que eles estavam criando estava localizado. Então eu acho que foram muito precursores nesse sentido. Eu acho que isso vem sendo cada vez mais forte, sabe? A gente valorizar aquilo que está no nosso entorno. Acabei de ver ontem mesmo, não sei quanto que você vai assistir esse podcast, mas enfim, a gente está falando agora em julho, que foi, então, ontem foi o lançamento da alta moda na Itália, do Dolce & Gabbana, da marca Dolce & Gabbana, e eles valorizando muito, que já faz parte do core da marca, já faz parte realmente da atuação deles desde sempre, valorizando o trabalho das pessoas locais, das artesãs locais com relação ao pão. Então tem um formato de pão específico ali da região, que eles trouxeram isso para as roupas, para os bordados, para os enfeites. Então acho que essa questão do localismo é bem interessante, porque não só ela proporciona esse crescimento de todo mundo que está ao redor, mas ela também traz uma inspiração muito autêntica. A gente estava falando sobre autenticidade e ousadia, então às vezes é isso, a autenticidade já tão próxima a gente, né? Tem algum elemento aqui na nossa região que a gente pode utilizar para criar algo diferente e único, porque só nós temos aquilo. O lifestyle carioca, por exemplo, que é super admirado, apreciado no mundo todo, é uma coisa muito genuína daquela região. Então eu acho que isso é uma tendência que eu acho que vem forte. Em viagem, eu e como todos os turistas, a gente sempre está procurando alguma coisa local, né? A gente viaja tanto, não para ver as mesmas coisas que a gente vê em casa, né? Isso. E me incomodou muito quando a Europa ficou toda meio globalizada, assim, deixou de ter lá o cara da joalheriazinha, né? O cara da loja da máquina fotográfica que ia lá e te ensinava tudo, né?
Eu me lembro uma ocasião, fui ver um relógio e numa joalheria lá em Treviso, né, que é uma joalheria familiar, e aí o velhinho veio me mostrar o relógio, e aí tinha que dar corda, né, no relógio. Eu disse, mas então eu vou ter que dar corda? Ele falou, claro, de manhã quando você acorda e você senta na cama para fazer a prece, você aproveita e você dá a corda no seu relógio, né? Então, é uma coisa assim, é a essência da vida, né? E isso um pouquinho foi acabando, né, com essas redes de negócios, né, que a gente muda de cidade e são sempre as mesmas marcas, né? Sim. Então, se perde um pouco. Eu ainda curto muito o sapateiro na rua, assim, na Itália, né, com a portinha aberta e tal. E o italiano é meio campeão nisso, né, que eles, acho que foi deles que nasceu o slow food, né, essa coisa do vamos comer devagar, né, contrapor o fast food, né, o slow food. Mas a última filosofia deles eu achei muito interessante. De vez em quando eu vou comprar frutas e tal, eu digo assim para Marlene, não compra laranja importada. Eu não admito uma laranja que veio da Espanha e está há 4, 5 meses viajando, gastando petróleo e tudo, pagando impostos para chegar aqui. Eu tenho uma laranja aqui na cidade, né? E o italiano tem, então, o quilômetro zero, que eles chamam. Isso aqui é culinária quilômetro zero. Que legal. Que é legal, porque o que é quilômetro zero? É assim, o tomate ali do cara aqui da comunidade, né? E tenho bronca com os tomates também, porque nós temos o tomate gaúcho, eu tenho o tomate paulista, né? Então, com meus tomates daqui... Aí aqui é só o gaúcho mesmo. Mas eu acho que assim, essa questão da logística, de quanto dinheiro e quanto recurso natural é posto fora para trazer um produto do outro lado do mundo que tem aqui. Sim, né? Exatamente. Então, a gente tentar incentivar, né, os produtores locais e tal. Agora entra o orgânico, né, e todos esses cuidados, né? Muito bom. Bom, e aí para finalizar, se tu pudesse dar um conselho para quem está querendo entrar no mercado do luxo, ou talvez trabalhar no mercado do luxo, ou que vai criar um produto, ou está com um produto que quer ascender ao mercado do luxo, tu tens algum conselho? Olha, para ficar na nossa temática aqui, eu acho que o mais importante é isso, é entender muito o que é a essência da sua marca, do seu produto, do seu negócio e por que faz sentido para as pessoas quererem consumir aquilo. Tem que ter essa razão, tem que ter esse... A gente fala muito de propósito, mas eu acho que é isso. Se a marca ela não traz alguma coisa autêntica, que tenha essa história, a história não precisa ser uma história de 100 anos, mas uma história do porquê que eu resolvi criar isso. A questão da autenticidade, a questão de, olha, eu desenvolvi desta forma aqui, porque essa é a minha visão para esse produto. É a minha visão para ser consumido, né? Às vezes criar rituais diferentes de consumo também. Então, toda essa narrativa pautada em muita autenticidade, numa essência, numa verdade, é o que realmente conecta com as pessoas. Porque a gente sabe que luxo é emoção, né? Mais do que o produto, o que realmente move o investimento é a experiência, a sensação que você consegue provocar na pessoa a partir daquele consumo. Então, pensar muito nisso. E para quem vai trabalhar nesse mercado, tanto para quem vai trabalhar nesse mercado, quer trabalhar como quem quer construir uma marca, eu acho que é entender muito bem o público para quem você quer vender aquele produto. Porque as nuances são muito sutis. Hoje, como eu falei, a gente tem 5 gerações consumindo no mercado, então, todas com seus desafios, peculiaridades, então entender muito bem o cliente faz com que você consiga fazer esse match, conectar muito o seu negócio, o seu propósito, a sua essência com aquilo que aquele cliente valoriza. Acho que isso é essencial dentro do mercado de luxo. E por isso que a recomendação para o vendedor é escutar. Exatamente. Mais do que argumentar. Escutativa. Escuta para entender e daqui a pouco para entrar no mundo desse teu cliente e talvez de uma maneira honesta oferecer aquilo que é o melhor para ele. Isso. Né? Sempre bacana. Assim. Muito legal.
Espetacular, Cláudia. Estou apaixonado pelo mercado do luxo e quero aprender mais. Opa, vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite, César. Adorei a conversa. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada.